Olá, queridos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Hoje, dia de Biologia 2, e vamos continuar a nossa conversa sobre os filos do reino animal. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o filo Nematoda ou Nemátoda. São os nematelmintos. Esse conteúdo é referente ao capítulo 21 e 22 do nosso quinto volume, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Aqui estão os objetivos da nossa aula, vamos nomear algumas características do filo, compreender as doenças abordadas nestes capítulos, né? Que existem algumas doenças que são causadas por animais desse filo, vamos saber como as medidas profiláticas, os métodos de transmissão, os ciclos de vida, certo? Vamos falar de maneira geral sobre as doenças, as verminosas, tá? Então, está aí uma imagem para vocês já conhecerem como é esses bichos, esses animais, esses vermes. E voltando lá naquele nosso cladograma, onde agrupa principais filos do reino animal, nós estamos aqui no filo de número 4, os nematelmintos, tá? A gente tem as famosas lombrigas. Já ouviu falar na lombriga? A gente falou na aula passada sobre a solitária. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as lombrigas, que são animais nematelmintos. A gente já vê aqui que eles são protostômios, pseudocelomados, bilaterais e fazendo parte dos eumetazoários. Vamos falar sobre cada uma dessas características direitinho, tá bom? Então, só falando de maneira geral do nome do filo, o nome Nematoda ou Nematelmintos se refere a vermes que tem um corpo semelhante a um fio, ou seja, um verme de forma cilíndrica. A diferença quando a gente falou sobre platelmintes, que plate quer dizer achatado, então os platelmintos são os vermes achatados, enquanto que os nematelmintos são os vermes cilíndricos de corpo circular, podem ser chamados nematóides, nematoides ou nematelmintos. A sua forma de vida é de maneira livre, vivem no solo, em vários ambientes, e alguns deles são parasitas, principalmente de seres humanos, que aí vão causar algumas doenças que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Falando de maneira geral da sua forma corporal, nós temos aí a sua forma corporal cilíndrica, apresenta uma simetria bilateral. Lembra quando a gente faz aquele corte longitudinal no corpo do animal? Ele tem os dois lados iguais, por isso que ele está dentro daquele grande grupo dos bilaterais ou bilatéria. E a gente tem o seu corpo revestido por uma cutícula rígida que traz uma certa proteção a esse animal. Enquanto que lá nos platelmintos, alguns como as planárias, a gente via um corpo um pouco mais mole, um pouco mais achatado. Aqui, esses nematelmintos, eles apresentam um revestimento corporal que serve como proteção a esses indivíduos, tá? Principalmente aqueles parasitos de intestino e estômago que têm que viver com certas condições adversas, alguns pHs ácidos ou básicos, que vão trazer uma condição ambiental bem adversa, e aí vai dar uma certa proteção, uma certa resistência para esses animais sobreviverem nessas condições, tá? Então a gente vê aqui algumas formas corporais, vejam, alguns eles possuem alguns centímetros de comprimento, mas alguns podem atingir até algum metro, 2 metros, e a gente tem um certo dimorfismo sexual. A gente vai falar sobre isso também. A gente vê o macho e a fêmea, o macho com uma curvaturazinha no finalzinho do seu corpo e a fêmea tem um corpo cilíndrico reto, tá? Falando agora do celoma. Celoma a gente viu nas aulas anteriores que é uma cavidade corporal que os animais apresentam, onde vai estar alguns órgãos importantes dentro dessa cavidade. A gente já falou dos animais anteriores, que eles não são celomados, embora apresentem um terceiro folheto embrionário, embora apresentem a mesoderme, mas essa mesoderme não não forma uma cavidade propriamente dita, certo? A gente falou dos platelmintos, por exemplo, eles são acelomados. Quando a gente chega aqui nos nematelmintos, eles são chamados de pseudocelomados. Como assim pseudo? A gente sabe que esse nome pseudo tem aquela conotação de falso, não é verdade? Então, é uma falsa cavidade, é um falso celoma. Por quê? Porque os nematelmintos, eles até apresentam uma cavidade corporal, só que essa cavidade ela não é originada especificamente pelo mesoderme. A gente vê uma delimitação pelo mesoderme e também pelo endoderme, que forma a cavidade digestória aqui, tá bom? Então,
essa cavidade é um falso celoma, é um pseudoceloma, por isso que esses animais eles são chamados de pseudocelomatos, certo? Ele apresenta essa cavidade, diferente dos plateumintos, que são acelomatos, e um líquido que está presente nessa cavidade auxilia tanto na locomoção desse animal, quanto no transporte de nutrientes, pode ser transportado por dentro dessa cavidade corporal, certo? Perceba aqui, ó, que nos anelídeos, por exemplo, o próximo filo que a gente vai estudar, ele apresenta uma cavidade celomática que é verdadeira, porque é totalmente revestido pela mesoderme, beleza? Então fica ligado nesses detalhes aí, que são critérios de classificação entre os seres vivos. Nematelminto está na transição entre o acelomado e o eucelomado, aquele celomado propriamente dito, ok? Então, você vê aí o movimento desse animal, desse verme, né? É um movimento que a gente chama de vermiforme, e isso a gente vai ser possível devido ao líquido celomático que está dentro do seu corpo, permite essa locomoção, mas por propulsão desse líquido, tá bom? Só para você entender um pouquinho, só para você visualizar essa forma de locomoção, beleza? Gente, mais uma vez, colocando aqui dentro do grande cladograma, a gente viu que porífero ele não é celomado, quinidário também não é celomado. A gente vê o terceiro folheto aparecendo aqui antes dos plateumintos, né? Então a partir daqui esse todo grupo é triblástico, certo? E só que o celoma ele só vai aparecer um pouco mais na frente, aqui quando a gente chega em anelídeos. Aqui em nematelminto o celoma ainda não aparece e plateuminto também não, tá? Aqui nós temos nos nematelmintos o pseudoceloma, e aqui nós temos os não celomados ou acelomados, ok? Fica ligado nessas classificações, que pode ser cobrado aí em alguma questão, em algum critério de classificação, de evolução, certo? A gente vê essa característica de celoma sendo mais recente ao longo da evolução dos seres vivos, então fica ligado nesses conceitos aí, que é bem importante você lembrar. Gente, falando agora de características gerais fisiológicas, falando aqui, por exemplo, do sistema digestório. Lembra que lá na planária, nos plateumintos, a gente falou que ele tem sistema digestório incompleto, porque eles só apresentam boca, não apresenta ânus. Então, por onde entra é por onde sai. Agora, nos nematelmintos, ele tem um sistema digestório completo, começando na boca e terminando lá no ânus, beleza? Então, a gente tem toda essa formação. A sua boca tem algumas estruturas especializadas, dependendo da espécie, algumas estruturas que vão auxiliar na fixação de alguma superfície para o parasitismo. A gente falou que existem alguns parasitas, então eles vão apresentar estruturas bucais que vai auxiliar nesse parasitismo, beleza? Fica ligado nisso daí. A gente tem aqui toda a sua forma, tá? Todo o tubo digestório, passando por intestino, certo? E terminando lá no ânus. Nós temos aqui o ovário, né? Aqui no caso de um indivíduo fêmea, e uma cutícula revestindo todo o seu corpo. A faringe, aqui a porção anterior do trato digestório, certo? O poro excretor um pouco mais anterior aqui, um anel nervoso que a gente vai falar sobre ele já já. Falando agora em relação ao sistema excretor. O seu sistema excretor é formado por um túbulo chamado de túbulos em H, porque ele forma esses dois túbulos aqui, paralelos ao longo do corpo, e existe essa ligação entre elas, formando uma espécie de H, e nessa ligação termina num poro excretor, que a gente vê aqui mais anteriormente, próximo à boca. Mas todo esse tubo aqui, esse sistema em H, ou também chamado de renetes, essas redes aqui que se prolongam ao longo do corpo, serve para captar as excretas metabólicas que os tecidos corporais vão liberar por meio do funcionamento, do metabolismo, tá? Principalmente a amônia que é liberada por esses animais. Então, esses túbulos vão coletar as excretas corporais, vai levar até a região anterior para ser liberado pelo poro excretor, beleza? Então, quando você ouvir falar em renetes ou túbulos H, associa a excreção de nematelmintos. Lá nos plateumintos era célula flama, lembra disso? Que era uma célula especializada em filtrar o conteúdo intersticial. Agora a gente tem todo um sistema, um túbulo específico para coletar e transportar esses excretas até o poro excretor, beleza? Agora falando do sistema nervoso, como eu mostrei para vocês, é um sistema nervoso que inicia-se com um anel anterior, que esse anel envolve aqui o trato digestório, certo?
E a gente tem alguns cordões nervosos que partem desse anel, ok? Então a gente tem aqui um cordão nervoso dorsal, um cordão nervoso ventral, e a gente vê, a partir desses cordões nervosos, existem algumas ramificações que vai enervar órgãos específicos, como gônadas, como o intestino, como túbulos em H, que vai auxiliar na excreção, beleza? Então a gente já vê um sistema nervoso um pouco mais organizado, a gente já vê uma certa organização e essa anteriorização do sistema nervoso, essa centralização na região anterior, dando início àquele centro de informação que a gente também viu lá em Platelminto, tá? Então isso está continuando na linha evolutiva, beleza? Gente, agora falando de reprodução, como eu falei para vocês, eles são animais dioicos, ou seja, existem dois animais diferentes, o macho e a fêmea. Se existem os dois separadamente, os dois sexos separados, vai ocorrer cópula, certo? A gente já viu que existe o dimorfismo sexual com o macho, com essa volta, essa curvazinha no final do seu corpo, certo? Para facilitar na cópula, porque quando o macho vai copular com a fêmea, ele usa esse ganchinho no final do seu corpo para se enrolar na fêmea e colocar a sua cloaca no poro genital da fêmea. Percebe isso? E daqui ele vai liberar os seus espermatozoides nesse poro genital, daí vai ter a fecundação interna, formando os ovos, né? Que esses ovos vão ter um revestimento quitinoso, a gente já vai entender o porquê lá na frente, e daí vai começar o desenvolvimento embrionário desse animal, passando por ovo, larva, para depois chegar no indivíduo adulto. Então você sabe que quando passa por estágio larval, a gente tem um chamado desenvolvimento indireto. Belezinha? Vamos seguir aqui em diante. Gente, agora, vamos falar das verminoses, das doenças que são causadas por esses vermes, por esses nematelmintos. E a primeira verminose que causa é a chamada ascaridíase. O que é a ascaridíase? É uma verminose causada pelo verme Ascaris lumbricoides. Quando você escuta esse nome, você já lembra, né? Lumbricoides de lumbrica, de lombriga. É ela mesma, é a famosa lombriga que a gente encontra lá no nosso intestino, né? Diz, fulano está com lombriga na barriga e tal. Justamente, são indivíduos adultos, são Ascaris lumbricoides. E esses vermes, eles são parasitas lá no intestino. Se é um parasita, ele vai começar a sugar os nossos nutrientes, trazer várias consequências para a nossa saúde, né? E principalmente, semelhante às verminoses que a gente viu nos platelmintos, aqui nos nematelmintos, eles são parasitas intestinais. Quando reproduzirem, vão liberar vários ovos que vão ser liberados também pelas fezes. E percebam que os ovos desses animais, eles têm um revestimento, uma casca quitinosa, que auxilia justamente a proteger esses ovos, a sobreviverem mais e conseguirem eclodir, tá? Quando esses ovos eles são ingeridos pelo indivíduo e chegam ao intestino novamente, eclode para a larva do Ascaris lumbricoides e aí ele vai se desenvolver até o indivíduo adulto. Percebam aqui o dimorfismo, né? Com a curvazinha no final do corpo do macho e a fêmea aqui. E percebam, eu acho que eu estou em cima aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho a minha imagem aqui para vocês me verem melhor. Olha só, esse animal aqui, ele tem a sua peça bucal. É óbvio que é um aumento, né, da parte anterior da boca desse animal. E ele tem uma peça bucal que são os lábios desse animal, que auxilia para ele se fixar na parede intestinal e sugar os nossos nutrientes. Beleza? Então fica ligado aí nessas estruturas. Gente, vamos falar agora do ciclo de vida da Ascaridíase, do Ascaris lumbricoides. Como eu falei para vocês, eles são parasitas intestinais e a principal forma de infestação é quando a gente ingere algum alimento ou alguma água contaminada pelos ovos da lombriga. Então, quando chegar lá no nosso intestino, os ovos vão eclodir, liberando as larvas vão migrar, certo? Preste atenção que agora a gente tem um ciclo onde a larva ela vai passar por várias regiões do corpo até chegar no nosso intestino. Então, as larvas vão eclodir no intestino delgado, entrar na corrente sanguínea e migrar até os pulmões. Vejam, quando as larvas chegam no pulmão, ela vai começar a crescer, a se reproduzir, né, a gerar mais e mais larvas, mais ovos vão eclodir e mais larvas elas vão preencher o nosso pulmão. Depois que preenche, vai causar uma certa tosse. Então, essa tosse vai fazer com que a larva ela venha do pulmão, chegar na nossa traqueia e daí
ela vai ser deglutida descendo pelo esôfago até chegar no intestino novamente. Percebe? Está no pulmão. A gente tosse, vem do pulmão para a garganta, da garganta engole novamente. Então a larva ela passa por esse ciclo de chegar no pulmão, é um ambiente mais propício para ela se desenvolver e depois ela vai retornar ao intestino. Esse ciclo a gente chama de ciclo de Loss. Você vai ver muito isso ao longo dessas verminoses, ok? Então a gente chega lá no intestino, vai se desenvolver a animais adultos. Os animais adultos vão reproduzir, formar ovos que vão ser liberados pelas fezes. Se essas fezes forem depositadas em ambientes não propícios, vai contaminar água e alimentos. E aí, esses alimentos estando com ovos, esses ovos vão ser provavelmente ingeridos novamente e aí dando início a um novo ciclo de reprodução, ok? Então a gente vê aí que esses vermes, além de se reproduzirem bastante, causando obstruções intestinais, pode levar a lesões pulmonares e até lesões hepáticas devido a essas migrações pelo corpo, beleza? Então essas são as principais características da ascaridíase. Falando aqui agora da ancilostomose. Gente, ancilostomose é outra verminose causada pelo verme chamado de Ancylostoma duodenale. Lembra desse nome aqui, ó? Duodenale, vai lembrar do duodeno, que é essa porçãozinha do nosso intestino. Depois que sai do estômago, inicia o intestino, a gente tem o duodeno. E esse verme vai parasitar aqui a região do duodeno, certo? Então a gente tem tanto a Ancylostoma duodenale, causando a ancilostomose, quanto também outro verme chamado de Necator americanus. A gente vê aqui, ó, dois indivíduos, os dois, cada um com sua peça bucal específica. Percebe que o ancilostoma ele apresenta uns certos dentes. Aqui são imagens de microscópios ampliadas e coradas artificialmente para não ficar assim preto e branco. A gente vê que esse animal apresenta aparelhos bucais que auxiliam na fixação da parede intestinal. E aqui o Necator tem outros dentes especializados. Beleza? Então, gente, esses animais, eles são basicamente hematófagos, porque fica sugando sangue lá do intestino. Vão liberar os ovos depois da sua reprodução e também vão passar por fase larval, fazendo todo aquele ciclo de Loss que eu comentei com vocês. Certo? Vai vir para os pulmões, vai causar tosse, vai causar deglutição da larva até chegar no intestino novamente. E existe uma doença que é característica desse verme, que é o amarelão. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história desse camarada do Jeca Tatu, que é um personagem aí da nossa literatura brasileira, criado por Monteiro Lobato, que Jeca Tatu era um cara que estava bem para baixo, bem cansado, bem fraco, sem força de nada. E em uma das histórias aí do Jeca Tatu, ele conta esses sintomas, que está sempre com sono, cansado, e isso é sintoma do amarelão, de uma verminose causada pelo Necator americanus. Porque ele fica amarelo, fica fraco. Porque, gente, essa sugada, né, esse consumo dos nutrientes no nosso corpo vai fazendo com que a pessoa perca força, fique anêmico, fique pálido porque está com pouco sangue, né, devido ao verme estar sempre sugando. E lembra, não é só um verme, pode ter dezenas, centenas de vermes parasitando o intestino. Enquanto que lá nos platelmintos a gente tinha solitária, só uma tênia, lembra? Aqui a gente tem várias lombrigas, vários vermes, vários ancilostomos, vários Necator, beleza? Por isso que os sintomas são bem mais graves, deixa a pessoa bem mais fraca, com várias consequências, ok? Gente, a ancilostomose também tem outra doença, que é a famosa verme de cachorro. Já ouviu falar na verme de cachorro? A verme de cachorro é causada por um outro ancilostomose, que é o ancilostomose brasiliense, ou o ancilostoma brasiliense, ou o ancilostoma canino, tá? Que ele completa o seu ciclo de vida basicamente no cachorro, beleza? Então, gente, falando aqui da verme de cachorro, nós temos aí que o animal, o cãozinho, ele participa do ciclo de vida desse animal, tá? Ele vai ser um parasita lá do trato intestinal, o ciclo de Loss vai acontecer aqui dentro do cãozinho, os ovos vão ser liberados por meio das fezes dos animais. Então, se a pessoa entrar em contato com as vermes, né, isso vai causar praticamente no pé, quando a gente entra descalço, onde tem, pode ter fezes de cães contaminadas com os ovos desse verme.
esses ovos vão eclodir no solo e as larvas vão penetrar pela nossa pele. Então isso aqui é também chamado de larva migrans cutânea, ou seja, porque ela vai fazer uma migração pela nossa pele, uma migração cutânea, deixando essas marcas aqui características. Por isso que chama também de bicho geográfico. É como se ele deixasse uma rota, se deixasse um grande mapa na nossa pele quando ele está migrando. É uma coisa bem estranha, né? Bem feio que fica assim. E antes de mais nada, a gente vai ver algumas imagens feias nessa aula, tá? Se você não aguentar, passa aí o vídeo, fecha o olho, enfim. Mas a gente tem que visualizar para compreender os principais sintomas, as principais marcas dessas vermes. Então, ancilostomose, amarelão e larva migrans, bicho geográfico ou verme de cachorro, causado pelo gênero Ancylostoma, pelo nematomito Ancylostoma. A gente tem alguns, o duodenale, o necato americano, que é outro verme, tá? Que causa o amarelão. Nós temos o Ancylostoma brasiliense e caninos, que vai causar a larva migrans cutânea, ou a ancilostomose canina, ou bicho geográfico, ou verme de cachorro. São nomes populares que assim são conhecidos. Beleza? Seguindo aqui, mostrando o ciclo de vida da ancilostomose, a gente tem as mesmas características, tá? Só que aqui ele vai penetrar pela pele, não mais vai ser ingerido quando a gente ingerir água ou animal, ou água ou alimento contaminado com os ovos desse animal. Nesse caso aqui, as larvas elas vão já eclodir no solo e as larvas vão penetrar na nossa pele. Então pode ser penetrada diretamente pela pele. Ok? Então se liga aí no ciclo de vida. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para você ver aí todas as informações, beleza? Então dá uma lida aqui nesse ciclo, tá? Presta bem atenção em cada característica, onde é que acontece a eclosão, como é que acontece como é que é adquirida, como é que esses animais entram em contato com o seu hospedeiro, se é por ingestão via oral, se é por ingestão pela pele. Então fica ligadinho nesses detalhes, tá bom? Seguindo aqui agora para mais uma verminosa, deixa eu voltar para o meu cantinho. Nós vamos falar da filariose. Olha só que imagens pesadas, né? Gente, a filariose é uma grande doença que é chamada também de elefantíase. Talvez você já ouviu falar dessa doença, que as pessoas ficam com os pés, alguns membros parecendo com elefantes, né? Um nome bem pejorativo aí, mas infelizmente esse é um sintoma que acontece, tá? É a filariose. Por quê? Esse verme, gente, o nome dele é Wuchereria bancrofti, tá? Lembra do CH com som de quê? Wuchereria bancrofti. Esse verme, gente, ele vai ser transmitido por um mosquito, na verdade uma mosquita, porque é a fêmea desse mosquito, do gênero Culex, que vai transmitir os vermes. Então, veja que é uma verminose agora transmitida pela picada de um mosquito. A gente tem agora um vetor, lembra disso? Então, essa fêmea do Culex, que ela é hematófaga, ou seja, se alimenta do sangue, então ela pode chegar a picar o indivíduo e levar esse verme até o indivíduo. E os vermes eles vão se reproduzir no sistema linfático, nos vasos linfáticos. E onde nós temos uma grande quantidade de vasos linfáticos são nas pernas, nos seios, nas axilas, que é onde vai aparecer justamente esses inchaços que é característico da elefantíase, da filariose, até também na região da virilha, né, no saco escrotal aqui no homem também pode ter esse inchaço, levando a sérias complicações, beleza? Então se liga aí como é o ciclo desse animal. Nós temos aí, por exemplo, quando ocorre a picada da mosquita, né, para ela se alimentar, podem ser tanto do gênero Culex, o mais comum, mas também acontecendo na fêmea do Anopheles, que é outra espécie, outro gênero de mosquito. Quando ela pica, vai liberar as larvas na nossa corrente sanguínea. Daí a larva vai passar por um processo de transformação, ok? Depois, essas larvas dentro do mosquito. Veja, aqui, quando o mosquito pica no indivíduo contaminado, a larva entra dentro do mosquito. Então, vai ter um ciclo, uma parte do ciclo de vida dentro do mosquito. Tá? Então, a larva vai se desenvolver dentro do mosquito. Depois que essa larva chega numa fase infectante, esse mosquito ele está com o verme na forma infectante. Quando picar, aí novamente ele vai transmitir, entrando na corrente sanguínea do hospedeiro, que aí vai começar o processo de desenvolvimento à fase adulta, e aí chegando à reprodução e liberação de
ovos também para novas eclosões, para novas reproduções. E quando existem larvas, tá, no sistema circulatório do ser humano, essas larvas podem ser adquiridas pelo mosquito novamente e aí levando a vetoração dessa verme para outras pessoas, tá? Então, uma forma de combate também é o combate ao mosquito, nesse caso da filariose. Também pode causar algumas alergias, febres e a principal característica que é o inchaço nos linfonodos, beleza? Gente, falando agora da última verminose, nós temos a oxiuríase. O oxiuro é uma verme bem interessante, que agora ela é um parasita não de intestino delgado, nem de duodeno, ela é um parasita de intestino grosso. É o chamado Enteróbios vermiculares, também chamado de enterobiose. É causado por esse verme aqui, e o que é que acontece? Gente, presta atenção. Ele é um parasita de intestino grosso, tá? Quando reproduzisse o macho com a fêmea lá no intestino grosso, a fêmea ela vai para a região perianal para depositar os seus ovos. Isso mesmo, a região próxima ao ânus. Então ela vai sair lá do intestino grosso, chegando próximo ao ânus. E esse processo de postura de ovos causa uma irritação na região perianal, causando um prurido, ou seja, uma coceira na região perianal. Pois é. Então, quando a pessoa tem essa coceira, esse prurido na região anal, ela acaba adquirindo os ovos na sua mão e daí pode chegar a se alimentar ou levar a mão à boca e acabar ingerindo esses ovos, levando a um quadro de retroinfestação. Então, isso acontece basicamente em crianças, já que às vezes a gente não vê a criança, às vezes sente uma coceira na região perianal, não sabe que está com verme, leva a mão à boca, se alimenta, ou também está no ambiente, pegando em algumas estruturas, sei lá, em alguns locais, e aí outra criança passa a mão, leva a mão à boca, enfim. Então isso pode levar a retroinfestação ou infestação cruzada com outra pessoa. Tá? Então a gente tem aí o ciclo de vida da oxiuríase, certo? Fica ligado aqui, ó, que o seu ciclo de vida vai ser basicamente pela ingestão agora oral dos ovos, quando chegar lá no intestino, basicamente no intestino delgado, vai ter a eclosão e depois eles vão migrar para o intestino grosso para se reproduzirem e aí fazer a liberação dos ovos, tá? Beleza? Então vocês estão vendo aí todo o ciclo de vida, tá, desses animais, eles vão se desenvolver no intestino delgado e depois migrar para o intestino grosso. Gente, finalizando aqui a nossa aula, nós vemos aí algumas sugestões de medidas profiláticas das verminoses, tá? Então, são principais e simples de se prevenir contra essas verminoses, que é consumir água com qualidade, água tratada ou água fervida, né, esterilizada, lavar cuidadosamente os alimentos depois que a gente comprar da feira, enfim, a gente não sabe como foi manipulado esses alimentos, evitar comer carne mal passada, isso aí a gente vê em relação a verminoses dos platelmintes, né, como asteníase, carne de boi e carne de porco, evitar comer essas carnes mal passadas, procurar evitar andar descalço em região que a gente sabe que pode ter algumas fezes de animais, até de seres humanos, em lixões, enfim. Lavar sempre as mãos, não só por causa do coronavírus, mas sim por conta de diversas formas de infestação que a gente pode obter. Cortar as unhas, manter a nossa mão sempre higienizada, evitando o acúmulo de sujeira aqui e, porventura, acúmulos de algumas fezes, de larvas, enfim, né? Ter sempre uma higiene sanitária correta, evitar a liberação de dejetos sólidos e líquidos no meio ambiente para que outras pessoas não venham a entrar em contato com isso. E a gente sempre está ligado com orientações médicas, orientações de prevenção, de remédios corretos, de medicamentos corretos, de vermífugos corretos em animais e em nós, animais humanos, certo? A gente sempre está tomando esses cuidados com a nossa saúde para evitar, porque muitas vezes a gente não sabe que está com a verme e aí vai sempre liberando, entrando em contato com outras pessoas também e podemos liberar essas vermes para as outras pessoas de maneira específica, tá? Crianças também, isso também pode acontecer com bastante frequência. Mas é isso, gente, nós finalizamos nossa aula por aqui. Vou deixar para vocês os exercícios, lembrando que essa aula foi um pouquinho longa, porque foi 2 capítulos,
chegando aí a 30 minutos, né? Então, basicamente 2 aulas de 15 minutos, para a gente ganhar tempo aí e resolver tudo de uma maneira mais otimizada, beleza? Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima. Falou!